Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6, que diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Bom, queridos, Jesus estava aqui ressuscitado diante dos discípulos e eles se reúnem para fazer a grande pergunta. Olha como esse texto mostra, né, como eles se aproximam, eles se reúnem e eles vêm em grupo perguntar aquilo que eles tanto ansiavam. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Veja como o pensamento deles aqui era pequeno, né? Que estava pensando em Israel, na nação judaica, e pensando num reino temporal, num reino material, num reino exterior. Que era algo que Jesus nunca foi assunto para Jesus isso. Jesus nunca comentou, nunca falou nada disso. Ou seja, eles continuavam desejando, continuavam sonhando com um reino material, físico e de domínio judeu. Isso mostra o que eles achavam que seria a grande obra de redenção de Jesus. Porque essa era, na verdade, a interpretação dominante da época. Os judeus, tanto naquela época como ainda hoje, né, eles acreditam que o Messias seria um líder militar e político, que os libertaria, que reinaria sobre eles e na época que os libertaria do domínio dos romanos. E muitas vezes a gente vê ao longo dos evangelhos se mostrando tal expectativa, né? Apesar de Jesus explicando sempre para os seus discípulos que essa não era a natureza do seu reino. Nunca foi. Nunca era para ser um reino físico, era para ser um reino espiritual, um acontecimento que se daria no coração e na consciência do ser humano, um reino espiritual. Agora, que coisa difícil é arrancar da mente das pessoas uma visão equivocada. Como é difícil. O Evangelho nos ensina que o reino de Deus é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é um reino que se dá no plano espiritual e é um reino que transmite paz ao coração humano, alegria e justiça. E não poder político, não poder militar, não riquezas materiais. Mas o problema é que isso, para o ser humano egoísta, para o ser humano cheio de cobiça, cheio de egoísmo, isso sempre parece muito pouco. Tanto naquela época como hoje. Se a gente for falar de um reino espiritual, da ação espiritual, do que Deus está fazendo no coração humano, como ele transforma a consciência, isso tudo parece muito pouco. Quem é que fala sobre isso? Não, vamos aqui orar, vamos aqui buscar, vamos aprender as escrituras para que o nosso coração seja transformado. A gente tem uma mente pura, segundo o coração de Deus, etc. Tudo isso parece muito pouco, parece legalzinho, nada demais. Mas o que importa mesmo são as bênçãos. Não vamos aqui correr atrás, porque Deus vai derramar chuvas de bênçãos, etc. É isso que as pessoas procuram. Ou seja, parece que não há transformação. Continua a mesma busca de antes. A mesma cobiça, os mesmos valores. E só que agora os querendo usar Deus para isso. Deus sempre fica apontando para as coisas do alto e o ser humano sempre querendo as coisas terrenas e materiais. Não que isso não seja lícito e bom, não tem problema nenhum isso. Tanto é que as escrituras dizem que Deus nos abençoa e cuida de nós. Só que o problema é a inversão de valores. O problema é o que a gente coloca em primeiro lugar. O que Jesus nos diz? Buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Que é o quê? Paz, alegria, são as bem-aventuranças, os frutos do Espírito, buscar isso em primeiro lugar. E as demais coisas que nem são do reino, né, o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, né, o nosso sustento, isso ele acrescenta, isso a gente conquista com o esforço do nosso trabalho. O problema é isso, é a inversão de valores, a gente querer usar Deus e transformar o reino de Deus, a ação do Espírito Santo para beneficiar materialmente o ser humano. Isso é absurdo.
Em toda a história do cristianismo, isso é absurdo, mas de 50 anos para cá se tornou a corrente dominante. Porque sempre, hoje se acha que o reino espiritual como algo secundário. As coisas do interior do coração, da nossa alma, do nosso ser, né? Essa transformação, essa mudança que o Evangelho quer fazer, acham de novo como algo interessante. Mas o bom mesmo, né? O que realmente atrai, faz os olhos das pessoas brilharem, são as bênçãos. Quando o apóstolo Paulo, quando ele abençoava, em uma das cartas ele diz: sejam as bênçãos espirituais de Deus sobre vocês. E hoje, para você ver como muda isso, hoje as pessoas abençoam como? Ter derramado sobre você as bênçãos materiais, emocionais, etc. Mas antigamente o apóstolo Paulo só falava as bênçãos espirituais, que é o trecho lá de Efésios capítulo 1, verso 3, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que hoje não parece de grande valia, mas para o coração dos apóstolos, para o coração transformado dos apóstolos, né? Para aqueles que entendem o Evangelho, é tudo. Então toda essa mentalidade deles, dos discípulos aqui, física, terrena, material, permaneceu com eles. Nós vamos aqui vencer o Império Romano, vamos impor aqui o nosso reino militar, o nosso reino político, vamos ter riquezas, vamos ter prosperidade. Toda essa mentalidade permaneceu com eles até que, nós veremos logo adiante, que o Espírito Santo se derramou sobre eles no dia do Pentecostes. Eles foram enchidos com a presença de Deus e esse pensamento pequeno então foi removido. E nem mais surgiu esse tipo de assunto na boca deles. E eles foram realmente transformados. Eu espero que esse tipo de transformação ocorra com todos os que estiverem ouvindo aqui. E venham entender o que é o reino espiritual de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer produzir? São bênçãos materiais, são reinos físicos, são construções humanas, produções terrenas? Não, o que ele quer produzir são os frutos. Fruto é aquilo que é produzido. O que ele quer produzir? Os frutos do Espírito, está escrito isso. É amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, paz, paciência, domínio próprio. O Espírito Santo está aqui para isso. Convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas hoje as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo para ganhar dinheiro. Só que como fica feio falar dinheiro, né, bufunfa, cascalho, eles colocam um nome bonitinho, bênçãos. Né? Não, o Espírito Santo vai me dar bênçãos. Então eles querem se encher do Espírito Santo para ganhar dinheiro, traduzindo, vamos lá. E nada poderia ser mais contraditório, né? Você querer ser cheio de algo espiritual para ganhar um material. Você se enche do espiritual para ser cheio do espiritual. Agora, se a pessoa quer boas finanças, quer ter uma vida confortável, olha, trabalhe, irmãos. Deus vai ajudar, Deus abençoa, Deus cuida, Deus abre portas. Mas esse não pode ser o intuito da nossa busca de Deus. Não pode ser a prioridade, não pode ser o número 1. Em primeiro lugar, é para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E saiba que isso não faz nenhum sentido. Não vou buscar a Deus porque Ele vai me fazer rico. Como se isso fosse, olha, o segredo para ficar rico é buscar a Deus. Pelo amor de Deus, que isso não faz sentido nenhum. Os grandes bilionários da terra, os ricaços da terra, não são cheios do Espírito Santo. Então, se for esse o seu intuito, não é o melhor caminho. Agora, se o seu intuito é se encher de Deus, conhecer Jesus Cristo, viver com teu Pai e ter vida eterna e uma vida abundante, não materialmente, mas uma vida abundante como Jesus a tinha. Jesus não era um rico e milionário. Pelo contrário, ele tinha uma vida simples e tinha que pescar um peixe no rio para conseguir pagar os impostos. Mas ele tinha vida abundante, porque dentro dele havia justiça, paz e alegria.
no Espírito Santo. E ele tinha todos os frutos do Espírito. Ele tinha todas as bem-aventuranças, que é o que Deus chama feliz. A palavra bem-aventurança é feliz. Então, quem Deus considera que são os felizes? Está lá escrito. Felizes são os mansos. Felizes são os humildes. Felizes são os pobres de espírito. Felizes são aqueles que choram na presença de Deus. Felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça. Felizes são os pacificadores. É isso que o Espírito Santo quer produzir. E se você acha que isso é pequeno, você está chamando pequeno o que Deus chama grande. E você chama de grande o que Deus chama pequeno. E os teus valores estão diferentes dos valores de Deus. Os teus valores estão como aqui os discípulos. Senhor, é agora que você vai derramar tal bênção. Senhor, é agora que o Espírito Santo vai me abençoar com aquilo ou com aquilo outro. E Deus está preocupado em outras coisas. Realmente mudar quem você é. A essência do seu ser. Tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Instituir a mente de Cristo. Transformar você num ser mais e mais profundo, mais e mais cheio da presença dele, com uma riqueza, uma magnitude de grandeza no coração. Como os discípulos, que dizem, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Cristo no meu coração, eu posso te ensinar o Evangelho, nós podemos caminhar juntos. Queridos, que a gente possa ter a mente transformada e que a obra do Espírito Santo possa ocorrer como Ele quer. O reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas sendo acrescentadas, mas a nossa visão, a nossa busca são pelas coisas do alto e querendo seguir a Ele, com os valores dele, a vida abundante, o que Ele chama de vida abundante. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.